O relacionamento com a base de clientes, ele é um problema muito sério nas empresas. Não vai conseguir fidelizar com preço, nem se você estiver dando a mercadoria. Não vai. Tudo é importante, mas transformar a fidelização de clientes e a gestão da carteira num projeto e não num indicador, para mim, é fundamental. A retenção tem que vir pela qualidade do que você atende. Começa agora o Mercoscast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. Mercoscast. Você já parou para pensar quanto custa perder um cliente? Hoje vamos falar sobre estratégias práticas para fidelizar seus clientes e transformar a retenção em um motor de crescimento para o seu negócio. Eu sou Mirielle Weber, coordenadora de expansão da Mercos, e é óbvio, eu não posso estar sozinha aqui hoje, eu sou uma grande fã deles, então eu gostaria de convidar o Afonso e o Marcelo Caetano para mais um episódio aqui com o Mercoscast. Bem-vindos, gente! Pô, é prazer estar aqui com você sempre. Como o Afonso disse, com a gente você não precisa mais ter dor de barriga, porque você fica tranquilo aqui, frio de barriga, que bom. Porque aqui a gente está em casa, todo mundo. Isso mesmo, nós estamos tranquilos e vamos fazer um baita de um episódio, porque o tema é muito legal e é o dia a dia da gente. Então, muito bom estar aqui, Mirielle, com você e com o Caetano novamente. Boa. É bom ouvir de vocês falar que é o dia a dia, porque eu acho que muitas empresas elas estão focadas em fechar vendas, em bater metas e tudo mais, e muitas vezes eles deixam até. Não é toda empresa que cuida daquele cliente quando ele é perdido, né? Então, a gente vê que muitas empresas, às vezes, elas não têm tanta essa informação de quantos clientes elas estão perdendo, ou quanto que está ganhando, às vezes sim, né? Mas quanto está perdendo, muitas vezes é uma dinâmica um pouco diferente. Até por isso, Caetano, eu queria ouvir de você, assim, como que você acha que os gestores eles deveriam olhar para a saúde da carteira, né? E quais são os sinais de que uma empresa está perdendo mais clientes do que ganhando mais clientes? Olha, Miriam, apesar disso ser a nossa vida, ela não é a realidade do mercado. O mercado, ele é um mercado que vive hoje de uma necessidade de atrair novos clientes muito forte, sabe? O mercado busca novos clientes, a geração de leads algo recorrente em qualquer empresa, mas o meio de funil, ou eu vou falar meio de funil, que não é correto, não é o termo correto, mas assim, o relacionamento com a base de clientes, ele é um problema muito sério nas empresas. As empresas não relacionam com a base de clientes como elas deveriam relacionar. Elas não sabem se deixam a equipe relacionar, eles não sabem se o marketing tem que relacionar, e elas acabam não relacionando com os clientes como eles deveriam relacionar. Eu sempre falo, eu conto sempre a mesma história, e eu acho que ela é a base da fidelização de clientes. Você comprou um carro, você, Mirielle, Afonso, eu comprei um carro, fomos na concessionária, compramos um carro, lançou o modelo novo do carro. Ninguém liga para a gente para falar que lançou o modelo novo do mesmo carro que a gente já comprou 2 ou 3 anos atrás. Por quê? O vendedor espera que a indústria ligue, a indústria espera que o vendedor faça alguma coisa, e no final das contas ninguém faz nada. Eu gosto de contar esse exemplo do carro, porque não é um processo tão recorrente assim, né? Não é uma venda recorrente, mas é uma venda que o cara já optou por aquele produto, que você pode fazer uma revenda, e o vendedor hoje está lá na concessionária esperando o cliente entrar dentro da concessionária. Por quê? Porque ele não trabalha a base dele. Então, veja, o vendedor não trabalha a base, a concessionária não trabalha a base e a indústria não trabalha a base. Para mim, esse é um modelo tradicional no Brasil. Então, todo mundo fala que está preocupado em fidelizar cliente, mas de verdade mesmo, ninguém está preocupado em fidelizar cliente, ou poucas empresas estão de verdade preocupadas em fidelizar cliente. Todo mundo muito competente no marketing para atrair cliente, para tudo isso. Mas a hora que entra o cliente na base, relacionar com ele é um grande problema, é um grande desafio. E não só dos clientes que já compraram de você, mas os clientes que já negociaram com você também, que aí eu posso falar um pouco mais como meio de funil, mesmo tecnicamente correto, que é o cliente que entrou em contato com você, não fechou com você e está lá na sua base. Como você relaciona com esse cliente? Porque isso também é um processo de manter o aquecimento da base. Então, são os dois clientes. O que compra de você e a gente não relaciona ou não tem uma régua clara de relacionamento e de fidelização de clientes, que não é só contato, é que benefícios esses clientes podem ter. E o segundo é os clientes que negociaram com você. Ontem eu estava conversando com um cara de uma construtora, e ele perguntou para mim, Caetano, qual que é o problema? Eu falei, cara, o problema é o seguinte, você vende um empreendimento seu que tem lá 50 apartamentos, né? Eles são uma grande construtora, tem 50 apartamentos. Você vende os 50 apartamentos e quantos clientes vêm falar com você para você vender os 50 apartamentos? Ele falou, nossa, Caetano, uns 3 mil vêm falar com a gente para vender os 50 apartamentos.
Desses 3 mil, quantos têm perfil mesmo para comprar aquele apartamento ou qualquer outro apartamento de vocês? Daí ele falou, cara, dos 3 mil, mais ou menos uns 500. Daí eu falei, então veja, você vendeu 50 e você adquiriu novos 500 clientes para sua base, que não compraram por algum motivo, mas eles estão lá prontos para comprar. O que você faz com esses 500? Daí ele falou, puxa, Caetano, eu não faço com os 500, eu faço com os 3 mil, e muitos deles sem perfil. Então veja que essa organização de fidelização de clientes, ela é algo que a gente precisa pensar muito bem. O meio do funil está sendo muito mal trabalhado para as empresas de maneira geral. Ou trabalhado de uma maneira muito mecanicista ou muito tecnológica, sem uma estratégia de verdade que gere engajamento da base junto com o fornecedor. Então, eu vejo o que a gente vê nas empresas, me alongando bastante aqui na resposta, o que eu vejo nas empresas é o seguinte, você chega numa empresa, numa indústria, numa distribuidora, 50% dos clientes estão ativos, 50% estão inativos. Isso é engraçado, parece a praga dos 50%. E dos 50% que estão inativos, é feito muito pouca coisa em cima desses 50%. Não tem uma estratégia de manter esse cliente fiel. Então, ali está provado que fidelizar cliente não é o mais importante. Então, via de regra, o Afonso falou, é o nosso dia a dia, porque a nossa carteira de clientes é feita por clientes que são fiéis a nós, né? Então é o nosso dia a dia com esses caras, mas não vejo uma estratégia forte nas companhias para manter os clientes fiéis. Fica entre marketing, vendas, régua de relacionamento, tudo isso, mas na verdade mesmo, eu não vejo isso bem trabalhado no mercado. Não, faz muito sentido, assim, Caetano, porque aqui no ambiente de falar com indústrias, distribuidoras, é muito normal a gente pegar o relatório de clientes inativos e tá lá 60%, 70% de clientes inativos na relação. E aí a gente pergunta, tá, e quais são as estratégias? O que você está planejando para o ano? Ele fala, não, contratei uma agência, porque a agência vai fazer uma campanha, vai me trazer mais clientes, porque eu quero vender mais. E aí a gente chega lá, o relatório está na frente deles, dizendo o que está acontecendo e muitas vezes o gestor não consegue entender, né? E a gente também percebe, e não é um julgamento, mas eu acho que é só um ponto de atenção, a gente vê muitas agências ou muitas empresas querendo ajudar indústrias, distribuidoras, seja representantes, falando, olha, eu te ajudo a conseguir mais clientes, né? A gente tem poucas empresas que chegam e falam, olha, eu vou te ajudar a reter o teu cliente. Eu vou fazer um trabalho de reter o teu cliente. A gente tem muitas empresas que falam, né? Muito se falou de tráfego pago, de coisas assim, mas eu acho que esses relatórios, seja de carteira de clientes, seja de situação, né? De curva ABC, para entender um pouquinho mais, eu acho que eles ficam sendo deixados de lado e a estratégia sempre está bem em cima de clientes novos mesmo. É bem interessante isso, assim, saber que essa prática, às vezes, a gente vê aqui dentro da Mercos, né? Mas ela está no mercado mesmo, normal. E até, Afonso, acho que para aproveitar, assim, você também, o que você faz de estratégia para fidelizar os teus clientes? Quais são os relatórios que você utiliza para pegar essas informações também? E se você puder contar um pouco o que não deu certo, o que deu ruim quando você tentou fidelizar, acho que pode ajudar a gente aqui também a entender um pouquinho mais desse lado do representante. Quando a gente olha o gestor olhando para a fidelização de cliente da carteira dele, ele obviamente inclui a equipe comercial, os representantes nesse processo, né? Então ele olha unicamente. Nós, como representantes de múltiplas pastas, por exemplo, que é o meu caso, a fidelização envolve não só o meu relacionamento com o cliente, as minhas negociações dessas ou aquelas pastas com aquele cliente, mas uma coisa que pode quebrar a fidelização ou dificultar a manutenção de uma fidelização é uma mudança de uma política comercial de uma fábrica perante esse cliente no meio desse processo. Hoje nós estamos, no meu mercado, em alguns que eu consigo acompanhar, existe uma concentração de volume de negócio com poucos clientes, né? A regra de Pareto ou funil que seja, está muito concentrado e perigosamente concentrado. Para mim, uma das causas disso é o efeito das vendas através de marketplace, né? Porque você pega, eu tenho 300 clientes ativos dentro da minha carteira, mas eu não tenho efetivamente 20% desses clientes trabalhando fortemente com o marketplace. Os restantes são lojas físicas com alguma coisa no Instagram, com alguma coisa no Mercado Livre, mas não com uma certa dependência. Então, gera uma concentração de volume, de demanda para esses clientes que têm essa operação forte.
E a fidelização vem muito disso, né? Eu vou falar para você o que dá certo, obviamente, é quando você tem, nós como representante, a fábrica, a empresa do seu lado. Olha, eu preciso levar negócios para esse cara para ele virar um cliente recorrente, né? Eu busco dentro da minha carteira eternamente a recorrência, né? E isso tem ficado difícil, né? Eu sempre tive múltiplas pastas para buscar recorrência dentro da minha carteira de cliente, não com todas as pastas, mas sim o cliente comigo. Então aqui eu já estou te falando uma estratégia que eu faço, ou seja, eu não consigo reter clientes com 100% das minhas pastas. Eu estrategicamente escolho as pastas que eu vou reter o cliente. Olha, aquele cliente eu vou trabalhar X marcas, X produto para reter ele comigo. Esse estudo é que eu faço. Obviamente, o Marcos me ajuda bastante, os Power BI da vida também me ajudam bastante para fazer conflito de produto, de marca, para que eu possa fidelizar. Agora, aí vem críticas. As fábricas, as empresas, os gestores transferem a responsabilidade muito da fidelização para conosco, né? Eu gosto disso, obviamente. Eu adoro quando me passam esse tipo de responsabilidade, porque cria uma dependência da fábrica para comigo e, consequentemente, para o cliente. Mas quando essa fábrica faz alguma coisa que o cliente não agrada, também é ruim, entende? Afeta diretamente o representante, né? E essa possível fidelização, manutenção da fidelização com o cliente. Quando eu falo que é ruim a fábrica transferir, é porque muitas vezes ela não faz nada para isso, ela não vem à rua, né? Ela não manda um supervisor, ela não verifica, ela só fica vendo números e resultados ou não resultados para entender que eu perdi ou ganhei aquele cliente. Eu sou um pouco crítico disso. Eu sempre acho que quando há um problema de fidelização, ou que não é um problema, mas quando há uma fidelização, a gente como gestor, o Afonso está vendendo muito para aquele cliente e tal. A primeira coisa que tem que se fazer é pegar um carro, um avião, falar, Afonso, eu quero ir lá visitar o Caetano porque ele está comprando mais da gente nos últimos meses. Vamos lá entender a operação dele para ver onde a gente pode dar um suporte e colocar a nossa empresa à disposição. Quando que é feito isso? No Natal. Então, é difícil. Eu critico a fidelização fica muito para a gente. Vamos dizer, ou seja, o meu mercado está muito concentrado em evento. Então, os relacionamentos estão, vamos dizer, sendo cultivados em eventos, né? As empresas evitam ou estão evitando gastar dinheiro indo à rua e não estão deixando para ir para evento. É ruim? Não. Eu mesmo faço evento e volto a dizer, e uma coisa que eu sempre disse aqui, a feira mudou o meu negócio, a minha operação, e ela transformou a minha fidelização, né? Então foi uma ferramenta que eu usei, né, para trazer um relacionamento que gerasse fidelização. Ou seja, isso para mim foi absurdamente valioso e eu uso isso até hoje. Mas eu acho que as empresas, assim, macro, elas estão distantes demais do cliente. Elas estão batendo demais na equipe comercial, na busca de resultados, na busca de uma fidelização, e muitas vezes não se movem para que isso se amplie. Pelo menos é a minha opinião. Até Caetano, assim, ouvindo o Afonso comentar, tu acha que... Porque, assim, é muito lado do representante, né? Acho que fica muito claro isso. E o que você tem sentido? Assim, os gestores, eles têm feito essa diferença? Eles têm olhado para a fidelização também para apoiar a equipe? Ou realmente esse sentimento está muito mais na mão do representante ali? Porque aqui é difícil, né? A gente tem o Afonso falando que faz esse trabalho, mas igual a gente falou, não é uma coisa que acontece sempre. E a gente sabe que muitas vezes nem a empresa não tem olhado tanto assim, né? Com certeza. O Afonso é uma exceção, né? É uma das exceções à regra aí do mercado, né? Mas você vê que o depoimento do Afonso, na verdade, ele reflete muito do que a gente está conversando aqui, desde o começo. De quem é essa responsabilidade? Qual é a estratégia e como é que a gente vai fazer isso acontecer? Então, assim, não tem parâmetro claro. Não tem, assim, não tem parâmetro mínimo claro. Sabe assim, por exemplo, Afonso... Então o Afonso falava assim, e ele sempre falou isso, eu não gosto que se metam muito na minha carteira, né? O Afonso gosta de lidar com a carteira dele sozinho, mas o Afonso é exceção.
A maioria dos representantes perde cliente e nem sabe que perdeu o cliente. E a indústria, ao invés de educá-lo, orientá-lo, né, manda relatório até, mas, cara, é aquela coisa, manda um relatório, sei que o cara não vai ler e continua mandando relatório para ter um desencargo de consciência. Nesse meio de caminho, eu tenho um cliente que parou de comprar e que parou de dar resultado para a empresa. Então, veja que o depoimento do Afonso é exatamente isso. Não tem regra clara para falar sobre fidelização de clientes. Não tem regra clara para falar, pô, o cliente cresceu muito, como é que a gente vai agir com esse cara? Porque é um cliente importante. O Afonso falou ali, pô, cada vez menos clientes comprando mais. Isso é uma tendência do mercado. O mercado passa por uma consolidação em todos os mercados. Né? Não é diferente no mercado que o Afonso atua. Todos os mercados passam por uma consolidação, ou seja, menos clientes comprando mais, certo? Eu preciso ser mais cuidadoso ainda com fidelização de clientes para não acelerar ainda mais esse processo de concentração da minha venda na mão de grandes contas. Ou seja, fidelizar clientes médios e pequenos acaba sendo uma estratégia de segurança para que você não vá para o caminho natural do mercado, que é você ir para grandes contas. Então, o que eu vejo é que esse movimento não está claro, não se fala sobre isso. Se perguntar-me assim, Afonso, qual foi a última reunião que você fez com as empresas que você atua, ou qual foi a última convenção de vendas que você foi, que falou de fidelização de clientes de uma maneira séria? O Afonso não precisa responder, né? Mas não vejo isso acontecer no mercado. Eu viajo pelo Brasil inteiro aí e não vejo as empresas falando de fidelização de clientes. As empresas estão falando de conquistar clientes, de crescimento, de tudo isso. Mas de fidelização de clientes, não. E a base do crescimento é a fidelização. Sabe? Por quê? O que é o crescimento? Eu faço um resultado e eu vou colocar mais resultado em cima da minha base. A base é o quê? São os clientes fiéis. Então você só consegue crescer trabalhando bem a base, estabilizando bem a base e usando todo o potencial da base, que também é uma coisa que as empresas não usam. Eu tenho visto as empresas trazendo cada vez mais clientes para dentro, mas vendendo cada vez menos para os clientes que eles trazem, aproveitando muito pouco a base. E que também é um pouco desse processo de fidelização de clientes. Então, o desafio que a gente tem é equilibrar esse processo. Né? Precisa trazer cliente? É claro que precisa, porque você vai ter uma perda, um churn de base natural. Mas você precisa também manter essa base. Então, quando o Afonso dá esse depoimento dele, tá claro, não tem um jogo combinado, não tem uma análise sobre fidelização de clientes. Porque, veja só, não é um indicador de fidelização de clientes, é um projeto de manutenção de clientes. É diferente. O projeto de manutenção de clientes é diferente do indicador de perda de clientes. Sabe? O projeto é assim, galera, começamos um ano, temos 1.000 clientes ativos na nossa base, em todos os representantes. Afonso, você tem 70 clientes ativos nossos na sua base. Nosso objetivo esse ano, cuidar desses 70 clientes, para que não percamos clientes. Isso é um projeto. Isso é um tema de uma convenção de vendas. Isso é uma conscientização da importância dessa fidelização de cliente. Ninguém faz isso. Todo mundo fica ali, indicador, inativou, não sei o quê, que é super importante. É o alerta, certo? E o alerta é super importante. Mas transformar isso num projeto, cara, eu não vejo ninguém trabalhando isso com a seriedade que deveria ser trabalhado. Até porque é o que a gente sempre fala, 90% da sua venda desse ano vem de clientes que já compraram de você no ano passado, ou 80% da venda. Então, assim, cara, você não cuida dos 80%. E você fica cuidando de um monte de cliente que nesse momento não vai te dar resultado imediato. Tudo é importante, mas transformar a fidelização de clientes e a gestão da carteira num projeto e não no indicador, para mim, é fundamental. Sim. Eu acho que, se eu não me engano, em algum dos Mercoscast a gente chegou a comentar sobre isso. Não lembro se foi você, Caetano, que falou que perder um cliente, né? Ou um cliente novo, na verdade, custa 7 vezes mais caro do que você reter um cliente da base, né? E aí parte desse princípio mesmo, todo o investimento que se tem, até tu conseguir criar uma recorrência. E até você falando assim, que nem sempre é aquele cliente que deixou de comprar a retenção. Muitas vezes é aquele cliente que está diminuindo as vendas todos os meses ou está diminuindo o mix de compra, aquilo ali já está dando sinais. E aí, se eu realmente tivesse um projeto de retenção, isso aí ficaria muito mais evidente, né? E falando até de preço, aproveitando o assunto, eu acho que até para ti, Afonso, hoje a gente muito se fala que a retenção e de compra está relacionada a preço e tudo mais, mas quando a gente tem, né, concorrentes que muitas vezes vendem por um preço mais barato, o que segura um cliente, né? Como que a gente sustenta, de fato, um relacionamento com o cliente a longo prazo e que não esteja só atrelado ao preço do produto ou toda a variação do mercado que a gente tem? Olha, Mirelle, eu sempre defendi o preço, volto a dizer, por conta da agressividade que estão os marketplaces em cima dos players, né? Os marketplaces ficam provocando você, como vendedor,
o tempo todo. Olha, você está perdendo para esse e esse cara. Se você baixar o preço, você vai vender tantas peças. Os caras estão se organizando e eles sabem o que vende. Eles têm uma plataforma de informação absurda. Então, só que eles estão provocando que o cliente aceite isso a vender sem saber se está ganhando dinheiro, né? Eu tenho falado muito para os meus clientes que existe uma briga para ver quem perde mais hoje no Mercado Livre ou no Amazon ou em qualquer outra plataforma. Por quê? Ninguém está fazendo conta, parece. Está todo mundo brigando para falar que vende muito, mas ninguém está vendo a conta de quanto sobra. Nós temos um país que tem uma carga tributária absurda, com leis interestaduais do planeta Marte, que ninguém entende, cada dia tem uma lei, né? O preço, sim, é uma variável importante, mas eu sempre disse aqui no Mercoscast que eu acho que, e falo isso para minha equipe, para os meus gestores, o atendimento está muito ruim. Eu prefiro dizer que a retenção tem que vir pela qualidade do que você atende. Eu acho que não é só preço, claro que não é só preço. Primeiro, óbvio, o cara tem que ter uma necessidade ou querer o seu produto. Mas o meu produto não é exclusivo, não existe mais, né? A China fez com a gente de que não existe mais novidade, né? Tudo tem alguém vendendo melhor e mais barato, talvez. Então, o que você tem que agregar a isso, na minha visão? É qualidade de atendimento. Eu defendo como representante aquilo que eu falo aqui. Chamou, responde. Vai visitar. Atenda o telefone, responda o e-mail, que pouca gente está usando. Atenda o WhatsApp, responde com um prazo curto. Resolva um problema de assistência técnica com mais rapidez, uma troca de mercadoria. Resolva um problema de uma duplicata que não chegou ou que está errada. Isso fideliza. Eu acho que isso fideliza muito mais do que preço. Se fosse lojista, e eu falo isso, você vai comprar do fulano? Na hora que você precisar, ele vai te atender? Fulano que eu digo pode ser marca, pode ser pessoas. Eu uso isso. Eu tenho uma base de escritório que tem um delay perto de zero para responder uma demanda. Eu me orgulho disso, eu faço isso há 30 anos. Eu trouxe gente para o meu negócio por conta disso? Tenho certeza absoluta. Sou melhor que os outros? Não. Eu só procuro fazer o que eu acho que gostariam que faz comigo. Então eu acho que a minha fidelização que eu tenho, óbvio, eu agreguei com uma feira, a pessoa pôde me ver materializado, quem eu não visito. Então eu acho que isso fideliza. Você está disponível. O teu produto vai dar RMA? Vai. Vamos resolver? Vamos. Pô, ninguém é perfeito, deu problema na nota. Transportador atrasa todo dia, nós temos uma logística complicada no Brasil. Aqui eu no Sul sou um privilegiado, eu imagino no Norte e Nordeste como que deve ser. Mas, cara, esteja disponível. Eu acho que partindo da questão de só preço, vocês não fazem ideia como é que a gente está trabalhando hoje nas lojas. Você senta, levanta o teu computador, oferece o produto para o cara, ele não abre o RP dele. Ele abre um marketplace e fala para você, mas como que você quer me vender isso a X se eu tenho fulano vendendo a X mais 30%? Não paga minhas contas isso aqui. Mas isso não é exceção. Isso aí é toda hora, todo dia. Então, essa questão de preço que você falou é super importante. E eu falo aqui, assim, frase última, não vai conseguir fidelizar com preço. Nem se você estiver dando a mercadoria. Não vai. Essa é a minha opinião. Você tem que agregar muitas, muitas outras coisas para fazer esse cliente ser fidelizado. Porque eles também têm problemas. Eles precisam de alguém que a hora que a mercadoria chega lá, no Pará, no Rio de Janeiro, em Minas, e chega com um problema da sua mercadoria, você precisa estar ajudando ele a resolver. Então não é só preço. Eu acho que quem focar no preço para fidelizar,
vai dançar. Caetano, não é só preço? Não, nunca foi. Nunca foi só preço. Se fosse só preço, as companhias, as maiores companhias do mundo seriam as mais baratas, e não são. É eficiência, é gestão, é relacionamento, não é só preço. E se você pegar plataformas, marketplace mesmo, as pessoas que melhor vendem nos marketplace, enquanto as pessoas continuarem vendendo marketplace, né, porque esse também é um desafio, os marketplaces estão querendo começar a vender sozinhos, quando as pessoas continuam vendendo marketplace, as que mais vendem são as que atendem melhor o cliente também. Então, assim, veja que mesmo no marketplace, onde você não vê a cara do vendedor, onde você não entende nada, você pega lá as avaliações positivas, fazem o cara ser o que mais vende. O que é avaliação positiva? Entrega no prazo, resposta rápida, tudo isso daí. Então, nunca foi só preço. Nunca foi só preço. Até porque, na minha visão, a estratégia de preço ela é insustentável, porque em algum momento alguém vai vender mais barato que você. E entrar nessa briga de preço é uma briga cruel, ela é uma briga sangrenta, né? A gente fala isso já há muitos anos, né? Pô, você tem uma margem de 20%, você deu 10% de desconto, você deu 50% da sua margem de desconto. Você tem que vender o dobro. E para você vender o dobro, você tem que ter o dobro de estoque, o dobro de fábrica, o dobro de tudo. Então, assim, essa conta não fecha. Esse processo é um processo que ganho em escala, ele é importante, mas ele é muito perigoso. Então, acho que a gente precisa analisar bem isso e refletir bem sobre isso, sabe? Para que a gente consiga realmente ter mais resultado. Faz sentido. E assim, acho que vocês dois já falaram sobre isso e tudo, mas nessa relação, não só de preço, né, mas de a gente ter um cliente que de fato ele vire um parceiro, que eu acredito que tanto Afonso, Caetano, você também já deve ter visto isso em muitas empresas, como que seja os vendedores, seja a empresa mesmo em si, a gestão, eles têm que criar que tipos de estratégias para transformar o cliente nesse parceiro, né? Como que se gera essa confiança? Acho que, Afonso, você falou muitas coisas, mas acho que como que você desenvolve essa confiança nos seus clientes também para que ele se torne esse cliente que está lá nos seus eventos, aquele cliente que você vai lá, toma um café e muitas vezes não sai uma venda, mas logo na sequência tem algo acontecendo também, porque isso se torna venda depois de um certo tempo? Sim, essa é uma parte importante que tem acontecido bastante, que eu tenho dito também, que o atendimento do cliente, né, presencialmente tem mudado. Ele não tem, na sua maioria, como antigamente, você chegava na frente do cliente, dificilmente você saía sem algum tipo de pedido na hora, né? Essa semana eu fiz um roteiro de viagens bem, vamos dizer, agressivo, umas distâncias longas, mas visitando clientes pontuais, junto com um diretor de uma empresa e mais o gerente, e a gente escolheu os clientes para visitar, e eu sempre previno quem viaja comigo de que, olha, vai acabar de a gente ser atendido, né? Nós vamos falar de produto, nós vamos falar de preço, nós vamos falar de uma condição melhor e tudo, e o cara vai apertar a nossa mão e vai falar, beleza, eu vou dar uma estudada e volto a falar com você. É o que eu tenho chamado isso de pedidos pendurados, né? Esses negócios ficam pendurados e eles são trabalhados na sequência. E eu tenho adorado isso, essa é a verdade. Eu tenho mudado esse modo de atendimento meu, porque a princípio me frustra. Me frustra quem você está viajando, de que você foi lá na Casa do Chapéu, atendeu o cara e saiu sem o pedido, né? Puxa, mas ele está precisando e tal. Alguns retribuem você ou tem já a gestão de aprovar o pedido. Mas eu acho que, assim, você me pergunta se o que a gente faz talvez de diferente é exatamente o que você falou. O mercado hoje, para a gente, em vendas, o mês é muito curto, né? O 30 dias ficou muito curto, né? A gente que trabalha com resultados é absurdamente... Eu estou aqui pensando no meu fechamento de mês, mas eu tenho estratégias e coisas penduradas, como eu tenho chamado, para setembro, para outubro, por conta de demanda de chegada de produto e tal. O que eu acho que retém é exatamente isso, é esse planejamento com o teu cliente, de que, olha, eu estou aqui, eu estou te trazendo esse negócio hoje, mas setembro eu vou te trazer isso, porque está chegando, eu vou segurar tal produto que vai chegar em outubro para você, vai chegar uma novidade aqui,
eu vou te dar uma prioridade nisso. Eu tenho feito isso e tem funcionado, assim, com os clientes. O que tem me incomodado mesmo e é perigoso é a concentração, né? Minha vida inteira briguei com regra de Pareto para tentar aumentar a minha base e não deixar os 20 ser cada dia menor para fazer 80, mas é difícil e o mercado está perigoso com isso. Então eu tenho viajado mais. Talvez com a minha idade deveria estar fazendo menos, mas eu estou um pouco assim, eu estou usando um pouco do meu relacionamento, a força do relacionamento que eu construí, para que fisicamente eu imponha essa coisa da manutenção do cliente comigo, você entende? Eu acho que alguns representantes, infelizmente, estão deixando de viajar por conta de custos, as empresas estão distantes desse cara e depois demitem ele porque ele não fez o relacionamento ou não vendeu. Eu tenho investido nesse modo, não vou dizer que é o contrário, porque bastante gente tem feito isso, mas eu tenho viajado mais, eu tenho buscado essa coisa, sabe, Mirielle, de mesmo se for lá para tomar um café, jantar com o cara, eu gosto muito disso, já disse aqui. Isso sempre funcionou para mim e eu tenho ampliado isso, entende? Tenho ido em evento de tudo que você possa imaginar. Tem inauguração da loja do cara, não sei da onde, não sei o que, o cara abriu, não sei o que. Chulamente falando, enterro de sogra, tô indo. Vamos lá. Porque a gente precisa estar nesse meio, entende? A gente precisa estar onde o jogo está acontecendo. Eu acho que quem não está, não consegue fidelizar a ponto de, entende? Então eu diria para vocês que eu estou voltando meio que ao passado, assim, mas estou usando bastante o relacionamento que eu construí nesses 30 anos de representação. O que a feira me deu, né? O que as minhas pastas, a força que eu tenho de ter o sobrenome das pastas. Então isso fideliza. Graças a Deus eu tenho conseguido fazer. Eu estava até conversando ontem ali com a Thaís, a gente estava falando um pouco sobre a pauta, a Thaís, que é aqui dos bastidores do Mercoscast, e ela também estava comentando assim, como a jornada ela é linear, né? Essa jornada, às vezes ela está no online, está no offline, está no WhatsApp, e às vezes começa de uma visita, mas não necessariamente a venda ocorre mais na visita, né? E eu acho que como as empresas precisam estar preparadas. Às vezes a gente fala aqui no Mercoscast, seja de um e-commerce, seja de qualquer outra ferramenta, que às vezes é isso, não é para apoiar. Eu visito, eu prospecto, eu falo de vendas, mas as vendas às vezes acontecem pelo meio tecnológico para poder facilitar. Né? Eu acho que até no início do Mercoscast ali você estava falando, Afonso, que hoje você decide, né? Quem são os clientes que você consegue de fato fazer uma retenção, que você vai lá e trabalha de verdade. Mas até vou jogar para ti, Caetano. Pensando nessa dinâmica, né, de ter uma jornada linear, de a gente fazer conexões online e offline, quais são essas dificuldades e como que esses gestores poderiam estar apoiando a indústria representante nesse ponto que o Afonso comentou, de às vezes ele precisar decidir quem são os clientes estratégicos dele, mas também a gente conseguir estar perto do cliente, porque ouvindo vocês falar, me passa a sensação de que estar perto do cliente é o que faz reter, né? É muito bobo dizer, mas estar perto do cliente faz reter. Mas como estar perto se a gente também tem limitação de tempo, de jornada, de trânsito, de tudo, né, que a gente tem hoje? Mais uma vez, Mirelle, é a estratégia. De quais clientes eu tenho que estar perto e com que frequência. É assim, esse desenho, a indústria, eu vou falar uma coisa polêmica, né? Porque às vezes o representante fala assim, pô, a indústria está querendo interferir na minha gestão. Mas você vê o Afonso, que é um cara super maduro, pô, diferenciadíssimo no mercado, fala bem assim, pô, a indústria podia ajudar aqui a dar uma lógica para essa parada aqui, entendeu? Assim, pô, não dá para você estar perto de cliente C, não dá mais para estar perto de cliente C, ou não dá para estar com a mesma frequência que você está de clientes A e B. Então você imagina só que uma empresa lá que tem 50 representantes, cada um representante tem 50 clientes na carteira, tem 2.500 clientes, e cada um está fazendo a sua gestão de carteira como acha que está certo. E aí a indústria fala assim, pô, mas se eu falar para ele como é que ele tem que fazer, eu corro risco trabalhista, certo? E o representante fala, pelo amor de Deus, me oriente um pouco, assim, não me cobrando só, mas me oriente um pouco como fazer essa movimentação para que eu possa colocar no sistema, para que eu possa ajudar de alguma maneira.
E eu vejo que ninguém decide isso, né? Então, assim, não vai conseguir estar perto de todos, ponto final. Vai estar perto de A e B. A frequência de estar perto de A e B é muito importante, muito relevante. Eu tenho visto empresas de representação fazer movimentações ousadas, assim, né? Tipo, ter um cara só, quase um propagandista lá dentro de clientes A e B para cuidar daquele cliente A e B, porque senão o representante acaba se deslocando muito para lá e perde a gestão da própria representada, né? Ou seja, ocupando espaço dentro de cliente A e B. E não é muito diferente da gente, por exemplo, a gente é uma empresa de treinamento e de consultoria. Cliente maior, a gente tem um consultor lá dentro mais tempo. Não sou eu esse consultor, mas tem gente lá dentro mais tempo. O cliente menor, tem gente nossa menos tempo lá dentro do cliente. Então, essa definição da lógica de proximidade, que eu acho que é algo que depende da empresa. E outras vezes, para mim, não é só o quanto você vai lá, é o quanto o cliente vem até você também. Né? O Afonso, com a feira dele, é um exemplo de como o cliente vai até o Afonso uma vez por ano, e o Afonso consegue relacionar com a base dele inteira, ou com a base importante dele inteira nos momentos de feira. Por que a indústria não pode criar um processo assim também, entendeu? Então, essa é o compartilhamento da estratégia. E outra coisa aqui que eu vou falar que é uma provocação enorme. Tem um livro que chama Jolt, que eu acho que é um livro super legal e a gente sempre recomenda, na verdade, mais a leitura. Quem trouxe para a gente, Fabiano, que é nosso diretor comercial. O Jolt fala o seguinte: se você quiser sobreviver nos novos tempos, você tem que ter novas estratégias para os novos tempos. Então, por exemplo, vou pegar uma coisa aqui que a indústria abomina. Vou falar uma coisa que a indústria abomina. Às vezes a indústria tem lá dentro dela 20 milhões em estoque. E é muito fácil administrar 20 milhões de estoque dentro do seu armazém, certo? É muito fácil. Só que você tem lá vários clientes seus que você poderia administrar o seu estoque dentro do cliente. É muito mais complexo. É muito mais complexo. E se o cara quebrar? Porque lá uma vez o fulano quebrou e a gente fez isso e a gente se complicou. Beleza. Se o fulano quebrar, tendo comprado o seu produto e não pagar o seu produto, você também se complicou, né? Então veja que você pode falar assim, cara, eu vou passar a administrar estoque dentro do meu cliente, por exemplo. E assim ele não precisa decidir compra. Não precisa decidir compra, por quê? Porque eu vou repondo. Então assim, eu tenho lá 5 guitarras, 3 não sei o quê, 3 não sei o quê. Esse cliente aqui desse tamanho vai ter esses produtos meus lá dentro. E eu vou repondo esses produtos lá dentro, ele não vai colocar outro produto num concorrente lá dentro e eu vou ser um repositor de produto. Você vai falar, Caetano, que loucura é essa? Que tá louco, vou botar produto lá dentro do cliente. Não, você prefere o seu produto mofando lá dentro do seu estoque do que o produto dentro do cliente em exposição. Então, eu acho que a gente precisa, e eu estou fazendo isso só como uma provocação, a gente precisa parar e pensar um pouco sobre novas estratégias para novos tempos. Então, quando a gente fala de aproximar de clientes A e B, tem várias maneiras de você aproximar. Essa que eu estou falando não tem nada a ver com proximidade física, mas tem a ver com uma gestão diferenciada lá dentro do cliente A e B, para que ele tenha uma logística diferente e uma condição especial, né? Eu sempre falo isso, o que você faz para os seus principais clientes que não seja só vender mais barato, né? A maioria das empresas para o maior cliente, ela só vende mais barato. E ela pode ter um outro tipo de estratégia. Tem risco? Tem. Tudo tem risco. Não existe uma decisão que não tenha risco. Então, aproximar do cliente é uma aproximação física, mas também é uma aproximação estratégica de o que eu posso fazer para esse cara que não seja ficar lá com os meus produtos lá dentro da indústria. De repente a indústria vai falar, mas aí eu vou precisar ter um pouco mais de estoque. Mas todo o seu estoque está na vitrine. O seu estoque não está trancado dentro de um estoque. Ele está lá, de verdade, compartilhando. Você já está falando com uma indústria, por exemplo, e ela tem vários representantes que vendem para o marketplace. Ela passou a ser o gestor logístico do marketplace. Olha que louco. Ela passou a ser gestor logístico do cliente. O cliente não precisa mais comprar da indústria para estocar na sua base para vender no marketplace. A indústria entrega direto no marketplace com a venda feita pelo aquele cara. Isso é agressivo, isso é estratégico. As empresas precisam sair um pouco do lugar comum e arriscar um pouco, porque são novos tempos, novos desafios, novas necessidades. Uma indústria nunca pensou nisso. Né? Antigamente era o Afonso, o cliente dele estava protegido, hoje o cara está no marketplace. E a hora que a indústria decide ser um gestor de marketplace, imagina só, qualquer indústria como a Afonso representa, e o Afonso já falou, os números dele são absurdos, tem lá 50 clientes vendendo muito no marketplace. Por que ela não pode ser gestor logístico desse cliente? O que impede dela de fazer isso? Nada, né? Então são novos tempos e novos desafios. Não, perfeito. Nossa, gente, se a gente pudesse, a gente tinha muito assunto para falar sobre isso, assim, né? Porque é um negócio que é o movimento, e eu acho que é muito legal ouvir vocês falando, assim,
porque tem provavelmente muita gente que está nos vendo, que está nos ouvindo, vai conseguir parar e pensar de forma diferente, né? Eu acho que esse era o intuito do episódio mesmo, de que sim, é importante a gente estar olhando para clientes novos, mas a importância que tem de você trazer confiança para o teu cliente, acho que o que o Caetano falou faz muito sentido, assim, de trazer o seu cliente para, né, ele vir te chamar, isso já demonstra um processo de fidelização, de retenção. Então, quero agradecer muito vocês dois por todas as pautas aqui, por todas as respostas respondidas. Obrigada pela participação de vocês e, né, até o próximo Mercoscast também. Legal. Prazer estar aqui com você, Mirelle. Prazer, Afonso. Muito bom, Caetano. Obrigado, Mirelle. Adorei. O tema é, como eu disse, é o nosso dia a dia e é uma delícia debater isso. Obrigado. E daqui saiu vários outros temas que a gente poderia falar, né? Que eu acho que feira, marketplace, então, assim, vieram várias pautas aí que podem surgir também, porque isso aí só fica no radar, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada. Desculpa ter cortado, todas essas pautas vieram focadas na fidelização do cliente, né? É muito louco isso, né? Porque são pautas que saem desse episódio, mas tudo isso que a gente falou é focado em fidelizar o cliente, né? E veja, quando a indústria decide isso, ela tira isso da mão do representante comercial. Ela faz junto com o representante comercial. E isso é uma revolução, né? Com certeza, com certeza. Igual quando se fala muito de feira, assim, né? Vocês falaram aqui de feiras e tudo. Pô, tá lá focado em trazer cliente. Muito pouco se fala das retenções dentro da feira, né? Parece que a feira só vale a pena se você conseguir um novo cliente lá. E não se você conversou com seus clientes lá dentro, né? Então, vários cenários ali. Mas é isso, gente. Quero agradecer por você que ficou aqui até o final do episódio. Daqui a 15 dias a gente tem mais um aí especial para vocês também. Então, se fez sentido todo o conteúdo aqui, a gente espera que você compartilhe, mande pro seu amigo que é vendedor, que é representante. E agradeço. Esse foi um episódio super rico. Para mim é super importante estar aqui também, estar aí com vocês. E até a próxima. Até mais.